Oi, gente, estamos de volta. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 14 de Gênesis. Antes, vamos orar ao Senhor, para pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos proteja e que nos dê entendimento da Sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados, que nos abençoe e nos dê saúde, Senhor, para que possamos ir em frente com as nossas vidas, Senhor, e poder estar sempre falando do Teu nome, pregando o Evangelho e seguir, Senhor, sempre junto contigo, Pai. E te agradecemos por mais um dia de vida, pelo nosso alimento, pela nossa salvação e pela Sua proteção. Obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos também pela saúde, pela cura, pela proteção de todos os irmãos, irmãs e pastores da Igreja de Cristo, todas as nossas famílias, amigos, e pela conversão de todos, Senhor. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao capítulo 14 de Gênesis. Aqui Abrão liberta Ló. E não é possível identificar com certeza todos os lugares que aparecem neste relato. Nessa história, Abrão se comporta como um guerreiro valente e generoso. Vamos lá? Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Idorlaomer era rei de Elão, Etidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Ademá, Semeber de Zeboim e contra o rei de bela cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé, Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Paran, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava em Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus, que viviam em Azazão. Tamar, então, em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Ademá, de Ziboim e de Bela saíram contra os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão e de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro.
e levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos e atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abrão. Nesse extraordinário acontecimento, Melquisedeque, rei e sacerdote de Deus Altíssimo, abençoa Abrão, o pai do povo escolhido. Mais tarde, o salmista fala sobre Melquisedeque como sacerdote diferente dos sacerdotes judeus. E o autor da carta aos Hebreus cita a passagem para mostrar que Jesus, que não era da tribo de Levi, é o nosso grande sacerdote na linhagem de Melquisedeque. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele, no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim, você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Terminamos o capítulo 14 de Gênesis. Deus abençoe, fique com Jesus.